Esse tema chamou sua atenção, né? Mas e aí? Você tá me julgando? Oi, bebês! Meu nome é Débora Vieira e esse é o meu canal. Sejam muito bem-vindos! Você é do tipo de pessoa que julga as outras? Ou você é o tipo de pessoa que se sente julgada por tudo? Se não for nenhum dos dois, fica aqui comigo porque eu tenho certeza que você conhece alguém que é assim. Gente, esse vídeo é mais um diálogo assim que eu vou ter com vocês. Mais um monólogo, né? Porque eu vou falar sozinha. Mas eu tava pensando muito a respeito desse assunto e eu falei, vou gravar um vídeo falando sobre isso. E é algo que eu tô pensando bastante ultimamente, algo que me incomoda muito. E aí eu falei, bom, vou gravar um vídeo e vou poder, né, dissertar um pouquinho sobre o assunto. Eu fico vendo algumas publicações falando sobre isso, ou vendo pessoas dizendo isso, ou pessoas tomando atitudes que acham que estão sendo julgadas por conta das atitudes, ou pessoas que julgam muito as outras, e as pessoas estão nesse negócio de julgamento, que tudo hoje em dia é julgamento, onde você não pode falar mais nada, onde você não pode expor mais a sua opinião com relação a qualquer tipo de assunto, porque as pessoas já consideram um tipo de julgamento. E o que me fez refletir, né, sobre isso, eu passei por uma situação um tanto complicada. E aí eu contei com a ajuda de uma amiga, uma parceira minha, Lalesca. Se você estiver vendo esse vídeo, beijo amiga, te amo. E ela é uma das amigas que eu sei que eu sempre posso contar, dependendo das situações. Aliás, ela é uma das pessoas que eu posso contar em qualquer situação, né? Falar sobre qualquer tipo de assunto. E aí eu contei pra ela a situação que aconteceu. E enfim, o tempo passou, ela me ajudou ali naquele momento. E depois de um determinado tempo ela me mandou um vídeo e era uma música, e essa música falava a respeito, né, do que tinha acontecido comigo. E aí eu vi, dei risada, achei engraçado, respondi, falei, nossa, legal, exatamente isso, obrigada pela parte que me toca. Relevei, foi tipo, levei na brincadeira realmente, porque eu entendi o que ela quis dizer quando ela me mandou o vídeo. E aí uma das coisas que me chamaram a atenção, que foi o ápice que eu pensei a respeito do assunto julgamento, é que depois que eu respondi dessa forma pra ela, ela respondeu o seguinte pra mim: tá vendo? É por isso que você é minha melhor amiga. Porque se fosse outra pessoa, a pessoa mandaria: nossa, você tá me julgando? E eu parando para analisar a respeito sobre julgamento, eu vi como que o mundo, como que as pessoas estão chatas hoje em dia. As pessoas chegam para conversar com você e você não pode mais expor opinião sobre nada, porque tudo elas recebem como forma de julgamento da sua parte, sabe? Isso já aconteceu comigo várias vezes. Mas uma coisa que eu tenho para falar, assim, é mais um desabafo, né, na verdade, é que todas as pessoas do meu ciclo de amizade, que me conhecem, que convivem comigo já faz tempo, sabe que eu sou o tipo de pessoa que você pode contar os seus defeitos, os seus fracassos, as suas falhas, os seus erros, e você nunca vai se sentir julgada por mim. Nunca. Então, quando eu tô conversando com algum tipo de pessoa e a pessoa já usa essa frase pra mim falando, você tá me julgando, ali já acaba completamente o encanto que eu estava começando a sentir pela pessoa. Porque eu não consigo entender. É por isso que eu gosto de pessoas maduras, pessoas que sabem conversar, pessoas que sabem dissertar sobre um assunto, pessoas que estão abertas a ouvir opinião sem se sentir condenada, sem se sentir julgada, dependendo do que você falar. E isso é algo que tem me incomodado muito ultimamente, sabe? Esses dias eu vi no Instagram, tava olhando lá os stories e aí uma pessoa colocou assim: pra você julgar é certo? Sim ou não? E aí eu fiquei olhando assim pra aquele story e falei, meu, nem sim e nem não. Como que eu vou responder aqui um meio termo? E aí eu comecei a pensar nas minhas teorias e aí eu mandei uma mensagem pra pessoa. Escrevi assim, olha, pela aparência, pelo olhar humano, não podemos julgar. Porque nós
temos a tendência de achar que conhecemos algo, de acharmos que sabemos as coisas apenas em ver. A gente tem essa péssima mania, esse péssimo hábito de ver as coisas, de ver as pessoas e achar que nós sabemos de algo e julgamos, pré-julgamos, sem conhecer. Isso é automático, a gente faz isso sem nem perceber. Quantas vezes eu já fiz isso, né? Mas, à luz da palavra, sim, podemos julgar. Isso que é algo tão assim, é algo legal de se discutir, de falar a respeito. Porque existe uma situação, por exemplo, e aí você sabe que aquela situação, pela palavra, tá errada. Você pode julgar aquela situação através da palavra. Então tem esse sentido de não podemos julgar pelos olhos humanos, e sim podemos julgar através da palavra. E isso é muito interessante e eu vou agora falar 5 versículos rapidinho para pautar, né, para embasar o que eu estou querendo dizer. O primeiro versículo que eu vou ler agora está em João 7:24, que diz assim: Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Aqui afirma que não podemos julgar pela aparência, nunca, jamais, em hipótese alguma, mas com justiça. Isso inclui ouvir sempre todas as versões, para que haja uma compreensão, para que a gente possa compreender a situação, entende? Porque tem coisas que a gente não vai mostrar na cara, a gente precisa de um diálogo. 2. Esse também é muito importante porque ele fala sobre os pregadores, então pega a dica, hein? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29, diz assim: E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Aqui, a orientação é que os profetas, que no caso são os pregadores da palavra de Deus, falem e nós que estamos os escutando, os julguem. Presta atenção. Quando eu disse os julguem, eu quis dizer a palavra, tá? Não a pessoa, sim a palavra. Todo julgamento das pregações devem ser feitas para ver se realmente aquela palavra vai de acordo com a palavra de Deus. Mas para isso você tem que conhecer a palavra. Porque, gente, eu já cansei de ouvir balela em cima do púlpito e eu ser levada porque as pessoas estavam falando por não conhecer. E isso é importante, é você saber o que está escrito na Bíblia, você entender o conteúdo para você não ser levado por qualquer vento de palavra. Às vezes tem pessoas que estão pregando e não sabem nem o que está falando. E você tá ali, oh Lord, oh Glória. Gente, vamos conhecer um pouquinho mais da palavra do Senhor. 3. 1 Tessalonicenses 5:21, que diz assim: Julgai tudo, retende o bem. A Bíblia orienta a julgar todas as coisas e reter o que é bom, bebê. Mas julgar aqui ele diz no sentido de examinar, provar, analisar, tá? Vamos lá. 4. 1 João 4:1, que diz assim: Amados, não creiai em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Já aqui, a orientação é julgar, examinar se os Espíritos procedem, se os Espíritos são de Deus. Aqui quer dizer que tem Espíritos que não vêm de Deus, e segundo essa passagem, são esses espíritos que guiam os falsos profetas. E 5, por último, para fechar, talvez seja o mais polêmico, está em 1 Coríntios 5:12, que diz assim: Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Aqui a orientação é julgar as pessoas que estão dentro da igreja e não os que são de fora. Se você analisar o versículo 11, vai dizer que não devemos nos associar com pessoas que dizem ser irmãos, mas cometem pecados. Preste atenção, eu não disse que cometeram, eu disse que cometem, prática, vivem no pecado. Quem ainda não crê em Cristo ou não pertence à igreja serão julgados por Deus e não devem ser julgados pelas pessoas da igreja.
diferente do que os cristãos costumam fazer, né? Pois é, basicamente nesse vídeo eu falei sobre dois tipos de julgamento. Aquele que é feito na igreja, através da palavra, e aquele de pessoas que se vitimizam, que acham que o tempo todo estão sendo julgadas pelas outras. E também aquelas que julgam as pessoas o tempo todo. Eu sempre tive amigos homossexuais e eles nunca se sentiram julgados por mim, muito pelo contrário, sempre se sentiram amados, queridos, né? Eu sempre fiz com que eles se sentissem bem ao estar comigo. Eu até passei por uma situação que eu lembro até hoje, foi na época da escola. Cheguei na aula, tinha um menino novo lá, bem no comecinho do ano, eu nunca tinha visto na minha vida. E aí, esse menino, ele começou a encrencar comigo, e inclusive ele falava que eu era a luz e ele era as trevas, né? Acho até engraçado. E aí ele começou a encrencar, no primeiro dia a gente já começou a brigar, ele começou a me xingar, falava que meu perfume tinha cheiro de macumba, enfim. Ele tinha um piercing no nariz, né? E eu comecei a chamar de vaca, de boi, enfim, foi uma baixaria só, coisa que hoje em dia jamais que eu faria, né? Época de escola, a imaturidade reinava. E aí, eu lembro que esse primeiro dia a gente brigou muito. Nossa, brigou, enfim. No segundo dia, esse garoto, ele é homossexual, né? E no segundo dia eu fui pra escola normal. E aí quando eu cheguei lá, ele tava com os braços cruzados, de cabeça baixa na carteira, não falou com ninguém, não se comunicou com ninguém. Eu falei, poxa vida, o que tá acontecendo? O menino brigou comigo ontem, já tá desse jeito assim. E todo mundo normal, todo mundo seguindo a vida, nem aí, né? Porque as pessoas são assim, nem todo mundo liga pra o problema dos outros. E aí na hora do intervalo, todo mundo foi pro intervalo e eu fui lá conversar com esse menino. E aí eu nunca me esqueço que eu fui lá até a carteira dele e falei, tá tudo bem? O que aconteceu? Aí ele levantou a cabeça lentamente e falou, você? Tipo, eu esperava qualquer pessoa aqui, menos você, que foi a pessoa que eu briguei ontem o dia inteiro, e foi a única pessoa que veio perguntar como que eu tava, que se preocupou realmente com o meu problema. Gente, e até hoje, esse menino é meu amigo. Até hoje, foi uma amizade assim pra vida. E também eu tenho uma amiga espírita, Verônica também. Somos amigas até hoje, eu respeito ela. Eu nunca cheguei pra ela e falei, tua religião tá errada, você tá errada. Não, e ela nunca chegou pra mim e falar, você tá errada, tá fazendo errado, vai pro lugar errado. Não. Então eu acho que esse tipo de julgamento que não deve existir entre nós cristãos e o mundo, entende? Mas assim, amigos meus, pessoas que me conhecem mesmo, sabem que eu sou esse tipo de pessoa. Eu dou todo o direito, toda a liberdade da pessoa falhar, da pessoa errar. As pessoas podem falar sobre seus fracassos, sobre suas falhas, sobre seus medos, sobre suas inseguranças, sobre a pessoa consegue se despir, sabe, sem que eu a julgue. E isso é algo muito bom. Se de repente você é uma dessas pessoas, deixa aqui no comentário, bota aí. Já te julguei alguma vez na vida, bro? Tu sente liberdade comigo? Então eu sou desse tipo de pessoa, eu gosto de conhecer as fragilidades das pessoas, porque eu sou uma pessoa assim, sabe? Eu sou uma pessoa cheia de defeitos, e eu reconhecer os meus defeitos faz com que eu também reconheça e dê o direito das outras pessoas também terem os defeitos. Eu sei que às vezes na hora, se a gente fica chateado, fica com raiva, acontece alguma situação que a gente fica assim, mas gente, coisa que passa, sabe? Coisa que depois a gente para pra pensar, reflete. E é isso, a vida é isso. Pessoas imperfeitas, pessoas que erram. Esse vídeo foi pensado assim, completamente em cima da hora, apesar de eu estar ruminando já sobre o assunto há muito tempo. Eu não fiz esboço nenhum, não escrevi nada. E eu só queria dizer pra você, se você é do tipo de pessoa que tem o hábito de julgar as outras, para de fazer isso, bebê, porque isso não faz bem nem pras outras pessoas e muito menos pra você. E se você é do tipo de pessoa que se sente julgada por qualquer coisa, tente mudar isso, tente abrir sua mente. Quando você tiver algum assunto para conversar com qualquer pessoa, abra a sua mente, abra o seu coração,
sabendo que a pessoa pode falar alguma coisa, mas aquilo não seja necessariamente um julgamento. Você tem que aprender a separar o que é um julgamento do que é uma opinião ou de repente um aconselhamento, né? Então, vamos tentar evoluir nesse sentido, tá? Se você for meu amigo, principalmente, por favor, nunca, jamais sinta-se julgado por mim. É uma prática que eu não tenho e é uma coisa que me deixa doente. É quando eu tô conversando com alguma pessoa e a pessoa taca no meio da conversa, você tá me julgando, ali já acaba comigo, eu fico completamente mal, porque é uma coisa que eu não sei fazer, não consigo fazer, e me faz mal ver as outras pessoas fazendo. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha aprendido algo de especial. Foi um vídeo mais assim, mais uma falação, mais uma conversa, né? Espero ter te ajudado com relação aos versículos, com relação à palavra, com relação à pregação, profecias, e que Deus tenha falado ao seu coração, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família. Voltem sempre, até o próximo vídeo! Deixe seus comentários, me segue no TikTok, no Instagram, se inscreve nesse canal e ativa o sininho de notificações.